Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Na aula passada nós estávamos falando de alguns povos da Mesopotâmia. Nós nos referimos aos povos sumérios e acádios e mostramos a sua importância para a criação da escrita e do Estado, certo? Hoje nós vamos dar continuidade apresentando outros povos da região mesopotâmica. Então, o Império Sumério Acadiano, ele vai ser invadido pelos Amoritas. Os Amoritas, eles habitavam a região da Síria, originalmente, né? E eles vão para a Mesopotâmia em busca de terras férteis, né? Em busca dessa estabilidade agrícola. Eles conseguem, então, invadir os sumério-acadianos, eles dominam as principais cidades desses povos. Nós estamos falando aqui da cidade de Ur, Uruk, Lagash, mas eles vão também criar suas próprias cidades. Eles vão criar principalmente, né, a que mais merece destaque, é a sua capital, que é a cidade da Babilônia. Então, os amoritas, como eu falei para vocês na aula passada, eles são babilônios, né? E aí eles criam a cidade da Babilônia, que é a grande referência desse povo amorita, tá bom? Essa cidade, ela é criada ali por volta de 2000 a.C. Depois da consolidação dos amoritas, né? Eles vão também criar o primeiro código de leis escrito, ou seja, a primeira vez em que a lei ela aparece não para ser guiada pelos costumes, mas para ser guiada por uma escrita, pelo que já está determinado anteriormente. Então eles aproveitam a escrita suméria e usam isso para criar um código de leis. Esse é o chamado Código de Hammurabi. Código de Hammurabi foi feito por volta de 1800 a.C. Esse código ele se baseia num costume local, ele se baseia na chamada Lei de Talião. A Lei de Talião ela previa o quê? Uma pretensa igualdade entre as partes, ou seja, ela era marcada pelo ditado olho por olho, dente por dente. Quer dizer, você pagava na mesma medida do crime cometido, certo? E esse código, né, de Hammurabi, Hammurabi que era o líder babilônio, ele tem o que na sua construção? Ele é formado por vários artigos, né? Esses artigos eles estão querendo legislar, eles estão querendo criar regras para a propriedade, regras para as heranças, para o casamento, para o sistema de escravidão. Portanto, várias partes da sociedade agora estão legisladas pelo Código de Hammurabi. Mas, além disso, esse código, ele se preocupa também com a parte criminal. Então, ele está preocupado com a questão de se há ou não um crime e como você paga esse crime na mesma medida, no mesmo peso em que foi criado. Então, é comum nós termos no Código de Hammurabi, por exemplo, penas de morte em casos de morte. Se um médico ele cuida de alguém e essa pessoa morre, ele deve pagar com a sua própria vida pela morte dessa pessoa. Se um construtor de casas faz uma casa e essa casa vai ao chão e alguém morre por conta disso, ele também tem que pagar com a própria vida essa morte. Então esse é o princípio de Talião, do olho por olho, dente por dente. Isso quer dizer que havia uma grande igualdade proposta pelo Código de Hammurabi? Não é bem assim, tá? Ao mesmo tempo em que ele propõe que uma dívida seja paga na sua mesma proporção, ele
coloca uma cláusula, né? Ele abre espaço para que você consiga pagar essa dívida com a vida de outra pessoa, se essa vida lhe pertencer. Ou seja, aqueles que possuíam escravos podiam dar a vida do escravo no lugar da sua vida. Então a mesma coisa, se eu sou um construtor de casas e eu fiz uma casa e ela veio ao chão e matou alguém, eu posso dar um escravo no lugar da minha vida. Então, ela prevê a escravidão e a vida do escravo se torna menos importante que a vida do seu senhor. Seu senhor, ele tem aquela vida e pode dispor da vida para se livrar de um crime. Tá bom, pessoal? Isso é o Código de Hammurabi. E esse código, ele também possui uma parte da própria história da Babilônia. Ele informa como a cidade foi fundada, como o império foi unificado. Ele informa as conquistas do próprio Hammurabi. Então ele não é só um conjunto de leis. Ele é a história dos amoritas, juntamente com a história, com a sua legislação, né, com as suas regras. Tá bom, pessoal? Então havia lá cerca de 270 artigos, né, que organizavam essa sociedade. Os amoritas, por sua vez, eles vão ser invadidos pelos assírios. Então o império ele dura, né, o império amorita, ali de 2000 antes de Cristo até mais ou menos 1400 antes de Cristo. Nós temos quase 600 anos de império, né? Esse império ele é organizado pelo Código de Hammurabi, mas ele vai ser invadido pelo povo assírio. Então o povo assírio era um povo que estava no norte da região mesopotâmica e ele vem com seus exércitos invadir a Babilônia. Assim como todos os outros povos que eu falei aqui para vocês, os assírios eles eram teocráticos, ou seja, o chefe religioso era também o chefe político. No caso assírio, o deus que era adorado era o deus Assur. Assur era um chefe de guerra. Então eles adoravam o deus da guerra, certo? Por conta disso, a batalha constante, né, viver em guerra era importante para os assírios, porque a guerra era uma forma de adoração ao Deus, tá? Isso vai marcar muito a forma de agir dos assírios. Os assírios eles vão se expandir enquanto império, porque eles querem adorar o Deus, eles querem ganhar novas terras, conquistar novos povos em forma de adoração. Isso marca o povo assírio, porque para que isso fosse possível, os assírios desenvolvem um exército. Então, nós estamos falando do primeiro povo a possuir exército, a fazer um exército dividido em tipos diferentes. Nós temos lanceiros, arqueiros, né, carros de cavalo, carros de guerra. Então, para criar um bom exército, eles também criam várias formas de atuar dentro desse exército. Então, os assírios, eles são muito violentos, eles são marcadamente violentos, dominam toda a região, porque essa era a forma de adorar o Deus, tá? Quem foi o principal líder assírio? Dentre os assírios, o principal foi Assurbanipal. Então, Assurbanipal ele é importante porque ele expande o poder assírio para várias regiões. Então, hoje nós falamos para vocês de dois povos também da região da Mesopotâmia. Falamos dos assírios e falamos dos amoritas. Qual contribuição cada povo trouxe para a região? Por que é que nós estudamos esses povos? Os amoritas trazem um código de leis escrita, o primeiro da história, e os assírios, eles conseguem fazer um grande império, porque eles são o primeiro a possuir um exército. Então, fazendo um apanhado
dessa aula e da anterior, nós temos sumérios que desenvolvem a escrita, acádios que criam um estado, amoritas que fazem o código de leis escritas e os assírios que criam o primeiro exército. Certo, pessoal? Esses são os principais povos aqui da Mesopotâmia. E na aula que vem nós vamos falar um pouco dos caldeus e explicar mais como que essa sociedade mesopotâmica ela se organiza, como ela cria divisões sociais, né? Qual é o papel social de cada indivíduo da região mesopotâmica, tá bom? Espero que vocês tenham tido uma boa aula. Agora eu conto com vocês para ler o livro e fazer as atividades que foram indicadas. Tchau, tchau, gente.